Olá pessoal, vamos aqui em mais um vídeo resolvendo a prova do Enem de 2019. Dando continuidade, questão 145 diz o seguinte. Pessoal, olha para a questão 145 sem ler. É uma questão assustadora. É assustadora, mas é preciso ler com cuidado para que vocês vejam que essa questão não tem nada de complicada. Tá certo? Claro, precisa de alguns conhecimentos de trigonometria, de gráfico, de função, mas não é nada complicado. Vamos ver aqui. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de WT mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, que é o W, que é igual a 2π sobre t, em que t é o período, A é a amplitude ou deslocamento máximo, θ é o ângulo da fase, que vai de 0 a 2π sobre W, que mede o deslocamento do eixo em relação à origem no instante inicial do movimento. Pronto. Até aí foi a informação geral. O gráfico representa o movimento periódico P igual a PT em centímetros, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. A expressão algébrica que representa a posição PT, a cabeça do pistão em função do tempo, de acordo com esse gráfico aqui, seria qual função? Pessoal, para começar, vamos descartando aqui alguns gráficos. O gráfico não poderia ser menos 4 nem menos 4. Por quê, professor? Vou responder. Se fosse menos 4, quando eu colocasse aqui qualquer valor positivo, o resultado sendo o seno de algum valor positivo também é positivo, tá certo? Um valor aqui entre 0 e 2π. Se você for relembrar lá no ciclo trigonométrico, seria um valor positivo. Quando eu multiplico por menos 4, seria negativo, ou seja, o meu gráfico teria um deslocamento para baixo e ele inicia para cima. Então eu já sei que não pode ser a letra B, nem pode ser a letra C. Estão descartadas, porque ambas iniciam com menos 4. Eu sei que tem que multiplicar por 4, tá certo? Por quê? Porque o meu gráfico ele se amplia do 4 até o menos 4. Ou seja, a função normal, a função seno, ela é um gráfico conhecido como senoide, que vai variando aqui de 1 até menos 1. Tá certo? Só que esse gráfico que vai de 1 até menos 1 é quando aqui não é multiplicado por ninguém. Quando eu multiplico por 4, eu estou ampliando de menos 4 a mais 4. Por isso que ainda pode ser a letra A, a D e a E. O professor ainda está complicado. Vamos lá. Mas numa função tem também uma coisinha chamada, olha só. Estou fazendo aqui o gráfico de uma função seno qualquer. Seno de x é uma função periódica. Como é que se calcula o seu período? O seu período é igual a 2π, tá certo? 2π sobre o coeficiente de x, que nesse caso aqui é 1, tá certo? X sendo aqui o ângulo, ou seja, a variável. Então, o meu período C é igual a 2π na função seno de x. Percebam, e aí o que é período? É o tempo que o gráfico leva para dar uma volta. Sobe, desce, sobe novamente. Isso aqui é uma volta. Percebam que só vai se repetir. Nesse caso, o período vai ser o quê? Sobe, desce e sobe. Ou seja, o meu período é exatamente igual a π. Isso quer dizer o quê?
que o coeficiente do x, para que o período seja π, tem que ser igual a 2. Ou melhor, se eu sei que o período é π, então quem é que vai ser o c, que é o coeficiente do x? Vai ser aqui, ó, 2π sobre c. Aqui eu posso inverter. O c vai ser igual a 2π dividido por π, que é igual a 2. Ou, se quiser pensar direto, o coeficiente da variável tem que ser igual a 2, para que eu possa cancelar e o meu período seja π, ó, porque o meu período aqui é π. Depois mais π vira 2π, 3π, 4π e assim por diante. Então eu já sei que o c é igual a 2. Em qual desses gráficos eu tenho o coeficiente igual a 2? Eu tenho aqui, ó, na letra A e na letra D. Aqui é 4. Ó, o coeficiente da variável aqui é 4, que é o t. Bom, pessoal, um último detalhe que eu tenho aí agora é o seguinte. Esse mais 4π, ele faz o quê? Ele desloca a minha função, ou para a direita ou para a esquerda, quando eu tenho algum valor aí acrescentando. Mas o meu gráfico ele não está deslocado para nenhum dos dois lados. Ele está iniciando justamente aqui no zero. Seno de zero é igual a zero. Então, se eu colocar aqui zero, vai ficar seno de zero, que é zero, vezes 4 é zero. Eu não tenho nenhum valor aqui acrescentando, porque senão esse gráfico teria um deslocamento aí, tá certo? Então, por isso que eu estou descartando também a letra D. E aí eu chego à conclusão de que o meu gráfico está sendo representado pela letra A. O 2, que é o que altera o período para π, e o 4 é o que aumenta a amplitude de menos 4 a 4. E está aí respondida a questão. Sem muito conta, sem muito trabalho, como se espera numa questão tipo essa. Na questão 146. Na questão 146, acontece aqui o seguinte. A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40, o qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de R$80. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de... Pessoal, vamos lá, entender a questão. Eu pago R$200, que é o quê? R$40 da taxa fixa, mais 160 de ligações para celulares. E agora eu quero pagar apenas 80, ou seja, 40, que é a taxa fixa, mais 40 com ligações para celulares. Pessoal, isso aqui é uma questão de porcentagem, mas vamos tentar usar a prática para isso. Por exemplo, 160 é 100%. O que seria 50%? Seria 80. E o que seria 25%? É a metade de 50%, R$40. Se eu dividir por 4, eu vou ter 25%. Então, percebam que aqui eu estou reduzindo a 1/4 do que eu tinha antes. Ou seja, eu tenho que reduzir aqui 75%. Se eu antes fazia R$160 de ligação, agora eu só posso fazer o quê? R$40. Eu estou reduzindo mais do que a metade, ou seja, 75%. É a redução, fazendo a continha aí direto. Se você preferir, pode fazer o seguinte: 160
equivale aqui a 100%. E a redução que eu quero é uma redução de R$120. Então eu quero reduzir R$120. Essa redução equivale a quantos por cento? Aí eu vou chamar de X%. Fazendo aí as continhas, eu vou ter 160x é a mesma coisa que 120 vezes 100, que é 12.000. E aí x é igual a 12.000 dividido por 160. Fazendo aí a divisão, o resultado vai ser de 75%, que é a redução que eu quero. Mas, pessoal, vamos lá. Questões que tem que calcular 50%, 25% e 10%, não é necessário perder esse tempo aqui. Tempo na prova do Enem é precioso. Não quero ninguém perdendo tempo na prova do Enem fazendo esse tipo aqui de conta. Tá certo? Vamos ser ágeis, habilidosos e perceber isso aí. 10%, o que é 50%, o que é 25%. Vai ajudar muito vocês a resolverem questões mais rápidas. E agora, a questão 147. Na questão 147, diz o seguinte: uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. O raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. A concentração na cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Considere R representa o raio do círculo no primeiro dia, Q a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo e D o número de dias transcorridos. Qual a expressão que representa Q em função de R e de D? Bom, pessoal, inicialmente eu tenho que perceber uma coisa. A quantidade de bactérias, tá certo? A quantidade de bactérias que eu tenho vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1.000 multiplicado por quem? Pela área que eu tenho, pela área do círculo. A área do círculo vai ser o quê? É π que multiplica o raio ao quadrado. Acabou-se. É isso que vai acontecer. Só que eu tenho um pequeno probleminha. A cada dia que se passa, esse raio ele aumenta 10%. Ou seja, em um dia o raio é R. Amanhã vai ser o quê? Vai ser R mais 10%. Pessoal, aumentar 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. Tá certo? É a mesma coisa que isso. Então o meu raio amanhã vai ser o quê? Vai ser 1,1. Então vou colocar agora aqui no segundo dia. No segundo dia, ou melhor, daqui a um dia, vai ser 1.000 bactérias multiplicado por π, multiplicado por quem? Pelo raio, multiplicado por 1,1, tá certo? E tudo isso aqui é elevado a 2. É isso que vai acontecer amanhã. Hoje eu tenho isso aqui de bactérias. Amanhã eu vou ter 1.000 vezes π vezes o raio ao quadrado. Só que o meu raio não vai ser mais R. Vai ser R multiplicado por 1,1. Vou até riscar aqui em cima para não confundir vocês. Certo? Isso aqui foi só uma informaçãozinha para lembrar vocês que aumentar 10% é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. Então isso aqui é amanhã. Depois de amanhã, já vai ser o quê?
já vai ser, ó, que 2 seria o quê? 1000 multiplicado por π, multiplicado pelo raio, multiplicado por 1,1, só que agora vão ser o quê? Elevado ao quadrado, porque vai ser mais um dia. E vejam que aqui chegou a hora de entrar o quê? O D, o número de dias. No primeiro dia vai ser 0, com um dia vai ser elevado a 1, no segundo dia, né? Aqui seria primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. No primeiro dia é 0, tá certo? Que é vezes 1,01, 1,1 elevado a 0. No segundo dia vai ser D elevado ao quê? Elevado a D menos 1, para ser um dia só. E aqui vai ser o quê? Elevado a D menos 1. Porque aqui seria o primeiro dia, segundo dia e o terceiro dia. Terceiro dia é 3 menos 1, que é igual a 2. Tudo isso aí é elevado a 2. Então a fórmula é essa aqui. Só vou fazer um pequeno ajuste para ficar exatamente igual a essas aqui que estão sendo apresentadas. Então, daqui a 1000 dias, ou quantos dias for necessário, a quantidade de bactérias vai ser igual a 1000 multiplicado por π, que pode ser aqui ou no final, a questão colocou no final, eu vou deixar aqui mesmo, multiplicado pelo raio, e aí o raio vai ser R, multiplicado por 1,1 elevado ao número de dias menos 1, tudo isso aí é elevado a 2. É o π r ao quadrado, tá certo? Então essa aqui é a fórmula, tá certo? No lugar de 1000 eu posso colocar 10 a terceira. E aí nesse caso a fórmula correta seria a letra B. Exatamente a letra B. 10 a terceira que é 1000, o π que está lá no final, o raio multiplicado por 1,1 elevado a D menos 1 e tudo isso aqui elevado ao quadrado. Resposta, letra B. Professor, essa ordem é importante? Pessoal, quando se trata de multiplicação, a ordem não importa, não é isso? Então, assim, dificilmente quando a gente monta uma fórmula, vai ser exatamente como o outro montou. Mas é importante a gente entender que é a mesma coisa, tá certo? Então, a minha resposta é a letra B. E aí estamos resolvidos com mais um ciclo aí de questões. Vamos para o próximo vídeo.